e as irmãs dele mandou chamar Jesus. Mandaram chamar Jesus, não foi para uma festa, foi para um movimento de muita tristeza. E aquela pessoa pela qual mandou chamar Jesus tinha perdido o seu irmão. O seu irmão morreu e agora sepultaram aquele cidadão que, segundo a Bíblia, aquela família eram amigos de Jesus. Como é bom ter um amigo como Jesus. É ou não é? É bom ou não é? Por quê? Porque Jesus, ele é o amigo verdadeiro. Jesus, ele é o amigo incomparável. Jesus, ele é um amigo que não faz o mal ao outro. Jesus é um bom amigo porque ele não atrapalha, ele ajuda. Jesus é um bom amigo porque ele não amaldiçoa o seu irmão. Pelo contrário, ele quebra a maldição em bênçãos de Deus. Glória a Deus. Aquela família estava passando por um momento difícil, irmão. Era uma tristeza muito grande que ecoava no coração daquela família, dos vizinhos, dos parentes. Eu creio que muitos estavam lamentando a morte daquele moço, daquele cidadão. Mas era uma família unida. E as irmãs daquele moço se preocuparam e disseram: vamos mandar chamar Jesus. Lázaro não tinha morrido ainda, estava doente. Mas no período que manda chamar Jesus e alguém se prepara para levar a mensagem, aquele moço morreu. Já estavam com 2 dias, mandaram chamar Jesus. Jesus demorou 2 dias também para chegar até Betânia. E quando Jesus chegou em Betânia, a Bíblia diz que ao entrar em Betânia, Jesus chorou. Jesus chorou. Esse choro, irmãos, demonstra que Jesus amava verdadeiramente o seu amigo falecido. Jesus foi atender o convite de uma família que estava muito sofrida e precisava da presença de Jesus. Se você, meu querido irmão, minha irmã, está passando por um problema caótico, se lembre que você tem um Deus vivo para lhe socorrer, para lhe atender, para lhe ajudar na sua dificuldade, porque Ele é o verdadeiro amigo. Glória a Deus. E quando Jesus chorou, alguém disse para outros: vocês observaram aí como Ele o amava? Quem ama chora, quem ama sente, quem ama diz: por que aconteceu isso com meu amigo? Quem não é amigo promove festa. Quem não é amigo bate palma pela derrota do outro. Mas quem é amigo sente a partida daquela pessoa. Jesus sentiu. E ele estava em uma peregrinação evangelística. Jesus estava pregando o Evangelho, o reino de Deus. A Bíblia diz que ele estava curando toda sorte de doença, de enfermidade, expulsando demônio e também ressuscitando mortos. E Jesus vai até a casa de Marta e Maria.
Maria foi logo ao encontro de Jesus. Maria apressou-se e já foi logo dizendo para ele que Lázaro tinha morrido. E Jesus disse: Marta, creia que o teu irmão há de ressuscitar. Ela disse: eu creio, mas na ressurreição do último dia. Jesus disse: Marta, se tu creres, verás a glória de quem? A glória de Deus. Tu verás a glória de Deus. E Jesus foi até a casa daquelas duas irmãs, e Maria disse: meu mestre, se tu estivesses aqui, Senhor, meu irmão não teria morrido. Veja a confiança daquela mulher em Cristo. Muitos perderam a confiança. Muitos perderam a confiança. Mas aquela mulher, ela tinha a consciência que se Jesus estivesse lá com eles, Lázaro não teria morrido. Mas Jesus foi até a Betânia para solucionar o problema daquelas duas irmãs que estavam desesperadas, estavam tristes, estavam desanimadas. Quem sabe até que elas pensaram: nós estamos destruídas, porque perdemos o nosso muito querido irmão Lázaro. Jesus é aquele, irmãos, que chega na hora certa para dizer: basta o sofrimento. Louvado seja Deus, porque tudo tem o seu tempo determinado por Deus. Nunca desistam, irmãos amados, dos seus objetivos, dos seus projetos. E o que você projetou, se estiver na vontade de Deus, ninguém vai atrapalhar o agir de Deus, porque está escrito, o próprio Senhor falando através do profeta Isaías, operando ele, ou ele mesmo dizendo: operando eu, quem impedirá? Se Deus, irmão, decidiu te abençoar, aonde tiver uma muralha, ela vai cair por terra. Oh glória! Se Ele quer te abençoar, pode se levantar a tempestade que for, Ele está presente para repreender a fúria do mar e a força do vento. Então Ele é o verdadeiro amigo. Jesus, Ele é o verdadeiro amigo. É como diz aquele hino: achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Então Jesus, Ele é o verdadeiro amigo. Se você está numa situação difícil, muito cuidado com quem você conversa. Muito cuidado com os teus segredos, porque tem muitos que te arrodeiam, passando por amigos, e são verdadeiros inimigos que querem ver a tua derrota, a tua vergonha. Mas o verdadeiro amigo está pronto, porque Jesus, Ele é o varão de guerra. Glória a Deus. Jesus, dialogando com aquelas mulheres, Jesus disse: aonde o puseste? Aonde colocaram Lázaro? E conduziram Jesus. Jesus foi andando pelas ruas de Betânia até chegar ali no sepulcro. O sepulcro tinha aquelas pedras pesadas, enormes, que eram postas por vários homens de força, né? Jesus olhou, porque Jesus poderia muito bem, com o pastor René, ter intercedido ao Pai: Senhor, envia aí 2 anjos, ou um anjo, para remover essa pedra. Porque quando Jesus ressuscitou, irmãos,
duas mulheres, quando chegaram ali no sepulcro, encontraram o sepulcro, a pedra removida. Quem removeu? Os anjos do Senhor. Ele poderia muito bem ter dito isto, porque tem muita gente, irmãos, que quer um emprego, mas não se esforça para ele. Fica deitado numa rede, deitado numa cama, esperando que Jesus chegue. Bora, Maria, eu vou levar você para uma empresa. Isso é historinha de trancoso. Jesus disse: tirai a pedra. Aquilo que nós devemos fazer, façamos. Se estamos com incredulidade, a pedra é grande, a falta de fé, é preciso tirar a pedra da incredulidade, a pedra da falta de fé, a pedra é da falta de confiança, e deixar Deus agir, deixar Deus operar. Tire a pedra. Eu creio que teve ali pessoas criticando, né, irmãos? Eu creio que tinha pessoas ali zombando. Jesus veio ver aqui, o defunto já está cheirando mal, a catinga está muito grande, ninguém suporta, e ele manda tirar a pedra. O que é que ele vai fazer? Vocês que conhecem a história sabem que o mestre orou, deu graças a Deus. Jesus olhou para dentro do túmulo. Oh glória! Quem sabe que nessa noite Jesus está olhando diretamente para o seu problema. Aleluia, glória a Deus. Quem sabe? Quem entregou um problema que você deseja que Deus solucione? Quem entregou um problema que você há muito tempo deseja que seja resolvido? Levante sua mão aonde você estiver. Vários aqui levantaram. Quem sabe, irmão, que Deus, da maneira que Ele olhou para dentro daquele sepulcro, Jesus está olhando direto para o seu problema, que tanto você almeja receber, ser concretizado, ser vitorioso, ser vitoriosa. Em nome de Jesus. Parece que eu vejo aquele povo preocupado, né? Jesus se aproximou mais um pouco, levantou a sua mão e ordenou. Tem uns estudiosos aí, uns estudiosos de quinta besta, né? Uns teólogos, diz que Jesus errava nas pronúncias, porque Jesus disse: Lázaro, saia para fora. E eles disseram: se ele estava lá dentro, ele não tinha de sair. Para que Jesus falou: saia para fora? Até para analfabeto, se tiver um bom discernimento, ele vai decidir. Porque Jesus poderia ter dito: Lázaro, se levanta dessa cama. Mas Jesus mandou ele sair logo para fora. E o defunto se levantou e saiu para fora. E o nome do Senhor foi glorificado. Não te preocupes se o seu problema é grande, se alguém zomba de você. Não se preocupe. Se está na mão do grande Deus, pode ficar tranquilo que a qualquer dia, em qualquer hora, em qualquer minuto, em qualquer segundo vai acontecer o que você deseja, o que o seu coração está desejoso. Pode acontecer. Uma coisa que Jesus observou ali é que Lázaro estava atado, que nem uma múmia, atado. Uma pessoa atada, irmãos, não pode andar, pode? Uma pessoa que está com suas pernas toda atada, não pode andar. E alguém pergunta: e como é que Lázaro saiu para fora? Pergunte para Jesus. Me fizeram essa pergunta: pastor, como é que o senhor explica? O Lázaro estava atado, e como é que ele saiu para fora? Eu disse: pergunte para Jesus, que ele me diz. Oh
realizar milagres. Oh glória! Muitas coisas são impossíveis para nós, muitas coisas, mas para Ele nada é impossível. Você pode dizer, para Ele nada é impossível. Mais alto, para Ele nada é impossível. Então creia que Ele vai chegar, viu meu filho, com providência, Mateus, lá na tua casa, para abençoar a sua família de maneira poderosa. E se você quer ser um exemplo, você vai permanecer nos caminhos desse grande amigo chamado Jesus. Você vai ser o orgulho da sua família. Amém? Muitas vezes compreendido por alguém, criticado por alguém, não se preocupe com isso. Você deu meia volta, você está agora dando continuidade à sua caminhada de pé. Tudo aquilo que não agradou ao Senhor na hora da oração, ficou tudo para trás, ficou tudo esquecido. É a partir de hoje que Deus vai ficar lhe supervisionando. Amém? Então, queridos, como é maravilhoso a gente contemplar as maravilhas de Jesus, o grande amigo Jesus Cristo. Ressuscitou a Lázaro e a glória de Deus se manifestou ali na cidade de Betânia. Muitos ficaram ali confundidos e chegou a presença do Sinédrio, da grande camada religiosa daquela época, e foi um alvoroço tremendo no conselho do romanismo, da religiosidade. Louvado seja Deus. E Jesus prosseguiu fazendo milagre, ressuscitando morto, abençoando o povo, multiplicando os pães e os peixes do deserto, e a glória de Deus cada dia sendo revelada para os homens de pouca fé. Então, querido, você que entrou nessa noite na igreja, creia que Deus tem uma preciosa resposta para ti. Está passando dificuldade, a coisa está imprensada, mas aqui e acolá Jesus faz clarear o caminho para que você possa andar. Que Deus continue abençoando essa igreja, nos despertando do pastor até ao menor cooperador da sua casa, do pastor ao menor membro da sua casa. Que as mãos de Deus, de uma maneira miraculosa, venha cada dia nos renovar, nos fortalecer e nos avivar, para que tenhamos um compromisso afirmado com Ele, não um compromisso com os homens que falham, que perecem, que se corrompem, mas um compromisso com Deus, um compromisso com o dono da seara, um compromisso com aquele que de uma certa feita Ele disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Oh glória! Quer vitória? Não se aparte da presença do bom amigo chamado Jesus. Fiquemos de pé. Convido irmã Pâmela para louvar a Deus com um hino, que toda a igreja possa exaltar o nome do Senhor juntos. Todos nós agora vamos adorar o Senhor, nós vamos entregar esse hino em adoração e exaltação ao soberano nome de Jesus. E através desse hino que nós vamos louvar ao Senhor, você pode fazer um pedido especial a Ele. E no próximo domingo, culto de missões, estaremos aqui contando o milagre, a bênção de Deus. Santa
igreja com a paz do Senhor. Paz do Senhor. Iremos louvar que o nosso Deus é grande em adoração a Ele. Mais doce que o mel, maior que o céu, mais alto que a neve, brilha mais que o sol, a terra se dá para me escutar e pelo seu nome ele chama a desfilar e tem o universo na palma da mão. Só cai uma folha da árvore com a sua bênção. Sabe quantos grãos de areia tem no oceano? Põe limite nas águas, porque Ele é grande. Meu Deus é grande e não existe outro Deus tão grande assim. Grande, o Senhor é grande e não existe outro Deus tão grande assim. Príncipe da paz, Pai da eternidade, lírio dos vales, rosa de Saron, sol da justiça, resplandecente estrela da manhã, Alfa e Ômega, princípio e o fim, e tem o universo na palma da mão. Só cai uma folha da árvore com a sua bênção.
pelos enfermos, tem muita gente doente, nossos irmãos que precisam de saúde, louvado seja Deus. Meus irmãos, nós temos aqui agora microfones bons, suficientes para os trabalhos de domingo. Tem um outro microfone novinho em folha ali em cima, que é microfone de trio, meus irmãos. E nós vamos deixar aqui embaixo, vai ficar esses microfones que sempre a gente usava aqui, vai ficar ligado nessa caixa, preste bem atenção. Vai ficar ligado nessa caixa o aparelho, viu? Microfone sem fio, um microfone com fio. Vai ter aqui o adaptadorzinho para colocar no seu celular. Autofone, é que chama? O seu autofone é um celular de gente rico, né? Que tem condição, porque já tem aqui um pluguezinho, mas vai para o celular do pastor, né? Mas para você que tem um celularzinho mais sofisticado, vai ter o adaptador. Essa caixa é muito bom para os ensaios, para a gente não ficar todo tempo mexendo naquele som, um mexe, outro mexe. Vamos compreender isso. É para o bem de todos nós, né?